Domingo 26 de novembro. O Fantástico começa agora com um mistério que mobilizou o mundo. O que aconteceu com o submarino San Juan, desaparecido há 11 dias? O submarino é uma máquina para ser escondida. Uma máquina feita para ser invisível aos inimigos. Mas o San Juan sumiu dos radares da própria Marinha Argentina. Deixou o país em choque e 44 famílias sem chão. Tenho vontade de morrer, mas tenho mais 2 filhos e vou lutar para que se descubra a verdade. Luiz é pai do tenente Alejandro Tagliapietra, um dos desaparecidos. Essas são as últimas imagens do submarino e da tripulação, registradas na primeira semana de novembro. Gente como o cabo Luiz Nis, que tinha casamento marcado para a semana que vem. O maquinista Hernan Rodrigues, que declara amor à profissão neste vídeo do ano passado. Ser submarinista foi a melhor coisa que me aconteceu. E a chefe de armas Eliana Krautik, que conheceu o mar aos 21 anos e virou a primeira oficial de submarino do país. Qualquer mulher pode fazer o que queira e se proponha. Eles partiram no dia 13 de novembro de Ushuaia, no extremo sul das Américas, com destino a Mar del Plata, onde deveriam ter chegado domingo passado. Mar del Plata é um balneário turístico e foi escolhida para ser a base dos submarinos argentinos pela localização estratégica. O San Juan estava na missão de combate à pesca ilegal e desapareceu antes de cumprir a metade do percurso. A última comunicação foi em 15 de novembro. O comandante Pedro Fernandes relatou um possível curto-circuito no sistema de baterias, provocado pela entrada de água pelo snorkel. Essa espécie de chaminé é usada para renovar o ar e acionar os geradores a diesel que carregam as baterias. A energia toda do submarino, de todos os seus sistemas, inclusive a propulsão, vem da bateria. A Marinha Argentina só divulgou essa informação 5 dias depois do sumiço. Disse que o comandante tinha contornado o problema e foi orientado a seguir viagem. Para esse militar aposentado, que participou da construção do San Juan na Alemanha nos anos 80, o submarino não poderia ter continuado a missão. Se há uma avaria, não se vai imersión. Se existe uma avaria, não se submerge. Pelo jeito, não deu tempo de fazer o que sempre se faz nesses casos, que é superfície, superfície. O San Juan, construído em 1985, tinha passado por uma grande reforma, que durou 7 anos e terminou em 2014. É como ter um carro velho, só que há carros antigos de excelente qualidade. Nesse vídeo, a tripulação da época comemora o retorno aos mares. O desaparecimento foi destaque no mundo inteiro. Provocou especulações. Será que não foi um atentado? Gerou também comoção diante das várias pistas que surgiam e depois eram descartadas, uma a uma. Não corresponde ao submarino. Nos comunicaram que não correspondia a um submarino. Sensação de dolor, de angústia, de não poder fazer nada. Uma sensação de dor, de angústia, de não poder fazer nada. Nas grades da base naval, adultos pediram a volta dos heróis. Crianças desenharam o submarino, com os dizeres: 44 milhões de argentinos pelos 44. Mais de 300 mensagens com as cores da bandeira argentina cobriram a entrada do lugar. E foi cenário de outro momento traumático da história do país. Como diz a placa, a base naval funcionou como centro clandestino de detenção nos anos 70 e 80, na época da ditadura militar. Agora, mais de 3 décadas depois, a tragédia do submarino renovou as mensagens do monumento: justiça, verdade, memória. Enquanto o submarino não for retirado do mar, há esperança. Há esperança. Mas a expectativa das famílias sofreu um baque. Na quinta-feira, a Marinha anunciou que horas depois de perder contato com o San Juan, foi detectado ali perto um forte abalo, típico de uma explosão. Foi evento consistente com uma explosão. O impacto foi sentido por hidrofones, microfones instalados no oceano pela organização internacional que monitora testes nucleares. A reação dos parentes foi de desespero. Esse veterano da Marinha vê ligação entre o incidente e cortes no orçamento militar. Os governos preferem dar dinheiro para outras coisas, e isso vem de muitos anos. No Rio de Janeiro, o Fantástico visitou um submarino parecido, da Marinha Brasileira.
Esse submarino Timbira é bem menor do que o San Juan, o submarino argentino, mas eles têm algumas semelhanças e nós vamos conhecer alguns detalhes dele agora. Um submarino é sempre um lugar apertado. Quando ele se torna maior, é para abrigar mais equipamentos, porque o espaço interno continua o mesmo. Aqui eu estou entrando em um dos quartos da tripulação. E olha só, do lado de cá você tem uma cama aqui em cima, 2, 3 lá embaixo, 4, 5. Do lado de cá, olha, 6, 7, 8 aqui embaixo, 9 outra cama aqui, 10, 11 uma cama aqui embaixo, olha. E 12, essa cama que eu estou sentada. São 12 camas num espaço de, no máximo, 20 metros quadrados. Difícil imaginar tanta gente em um lugar tão apertado e por tanto tempo. O capitão me leva até um simulador que reproduz a cabine de operação que recebe os chamados de emergência. Esse compartimento nós somos informados de tudo que está acontecendo de errado, de anormal no submarino, por meio desses alarmes. Por exemplo? Como, por exemplo, um incêndio, um mau funcionamento da energia elétrica. Começa a simulação de uma emergência. Alarme de incêndio, alarme de incêndio. Existem vários recursos de comunicação para mostrar a base que o submarino se encontra em risco. Então, solicitar apoio. Ele pode lançar para a superfície sinais luminosos, que, se existirem navios buscando pelo submarino, esses sinais podem ser avistados. No caso argentino, muitos se perguntam, mas não foi visto nenhum sinal de pedido de socorro? As pessoas falam isso com um certo estranhamento. Faz sentido? Se nós considerarmos as condições em que as buscas foram iniciadas, com um mar bastante severo, é possível que o submarino tenha tentado se comunicar e não havia nenhum navio nas proximidades em condições de avistar esses sinais. Na Argentina, 12 países e 4 mil pessoas se juntaram às buscas pelo San Juan. Até os britânicos, que lutaram contra os argentinos na Guerra das Malvinas, nos anos 80, se solidarizaram. O Brasil mandou navios e aviões. Infelizmente, não conseguimos ter indicação alguma de detecção do submarino. Além do tempo instável, o desafio é a profundidade na região, que pode chegar a 3.000 metros. Ele está na beira de um precipício. As maiores esperanças são mini-submarinos americanos e um veículo subaquático russo que escaneia o fundo do mar. Era da Rússia o submarino Kursk, que afundou no ano 2000, matando 118 tripulantes depois de uma explosão. O tenente Fernando Mendonça já tinha decidido. Essa seria sua viagem de despedida. Todos nós fomos testemunhas do quanto ele amava esse submarino e do quanto estava sendo difícil para ele deixá-lo, porque era a sua última viagem. O pai de Alejandro quer guardar os bons momentos do filho. Apaixonado por esportes, ele participou de regatas no Brasil. Ele gostava do Brasil. Sua viagem de formatura do 2º grau foi para Florianópolis. Florianópolis, no Brasil. Entre tantos momentos, fica um em especial. Quando segurei ele nos braços pela primeira vez, eu tinha só 19 anos e percebi que minha vida tinha mudado para sempre. Eu o carrego comigo, estamos juntos e que ele me acompanhe cada vez que eu tocar na água. Muito difícil.